Bom, graça e paz, amada igreja, amém? Amém? Que a graça do Senhor esteja onde? Nos nossos corações, aleluias. Vamos nos colocar de pé, por gentileza. Você que vem entregar o seu culto ao Senhor, faça-o nesse momento, prepara sua mente, seu coração. Você que nos acompanha também pela internet, comece o seu culto, quer dizer, já deve ter começado, né? Então, você continue conosco, prestando culto ao Senhor. Prepara o teu coração e a tua mente, meu querido, minha querida. Vamos fazer a leitura que se encontra lá em Isaías, capítulo 55, versículo 6. Por gentileza, Ronaldo, projeta, por favor, aí. Isaías 55, versículo 6. Aleluias. Glória a Deus. Isaías. Foi, Ronaldo? Isaías 50 diz. Valeu, Ronaldo, obrigado. Diz assim a palavra do Senhor: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Vamos todos juntos? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aleluia. Esse contexto, né, a qual se encontra essa mensagem, né, é o contexto em que o Senhor convoca o povo de Israel à salvação. Então, o Senhor, através do profeta Isaías, conclama ao povo: me busquem, enquanto vocês podem me achar. Acredito eu, querido, se você quer conhecer mais do Senhor, você deve buscá-lo. Mas, pô, eu já aceitei Jesus, irmão. Poxa, eu já tenho ele no meu coração. Posso ficar tranquilo. Sim, querido, você pode ficar tranquilo. Mas você deve buscá-lo. Porque é assim que nós vamos crescer diante do Senhor. E como Isaías, o grande profeta do Senhor, ele falou àquele povo: me busque, me invoque enquanto vocês podem me achar. Para nós também é a mesma mensagem. Nós devemos buscar e invocar o nome do Senhor a todo instante, porque assim nós teremos mais conhecimento e cresceremos nele, através dele e ele em nós. Aleluia. Vamos cantar um cântico bem animado que diz: Senhor, te quero. Então é isso que você vai falar para o Senhor através desse cântico: Senhor, eu te quero. Aleluia. Bem animado, com as palmas, se puder acompanhar. Te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Diga para o Senhor: quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo no alvo, a coroa conquistada. A coroa conquistada. Eu vou lutando
pode me impedir, eu vou te seguir. Porque conheceste, eu quero mais, aleluia. Eu quero te conhecer, Senhor. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, a face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Oh, aleluia! Todo o Senhor, querido. Glórias a Deus. Aleluias. Tu és, Senhor, a quem minha alma anseia. Como nós desejamos por esse dia, Senhor, nos encontrarmos contigo, Pai. Se delicie, meu querido, com esse cântico. Ele é maravilhoso. Estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Oh, Senhor, junto ao poço estava eu e o Senhor, meu Pai, deu essa água. Aleluia. Poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Oh, aleluia. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador.
que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede lá no meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero beber, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede lá no meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Aleluia. És por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Senhor, nessa noite, meu Pai, nós te adoramos, Senhor. Nós nos rendemos, meu Pai, aos teus pés. Ó Jesus querido, glorificado e exaltado seja, Senhor. Aceita o nosso culto a Ti, Senhor. Nós viemos para isto, Senhor. Nós viemos te adorar, Eterno. Nós viemos, ó Deus, nos prostrar, ó Deus. Nós não queremos te pedir, Senhor. Pelo menos eu digo por mim, meu Pai. Eu só quero te adorar nessa noite, Senhor. Eu só quero te render graças, Senhor, com meus irmãos, meu Pai. E dizer quão maravilhoso és, Senhor. E quão ansiosos, ó Deus, nós esperamos, ó Deus, por quem a minha alma anseia, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, semelhante àquela mulher, ó Deus. O Senhor, meu Pai, deu uma água que jorra para a vida eterna, Senhor, para todos nós, Senhor. Obrigado porque mesmo, ó Deus, nós sendo tão falhos e pecadores que nós somos de verdade, Senhor, o Senhor olhou para nós, meu Pai, e nos deu desta água. Aleluias! Glorificado seja, Senhor. Obrigado porque qual pastor, ó Deus, o Senhor cuida de nós, tuas ovelhas, Senhor. Aleluias! Louvado sejas em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças e paz a todos, amém, queridos? Amém. Pedi para você cumprimentar essa pessoa que está aí, alguns um pouco mais encasacadas, outros menos, né? Acho que você possa cumprimentar essa pessoa que está aí da sua frente, está atrás de você. A você que nos visita, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A sua presença muito nos alegra. Depois você pode se assentar, por gentileza. Graças e paz a você que está cultuando conosco online, através do nosso canal do YouTube. Como eu sempre digo, mesmo não lhe vendo, mas sabendo que você está, é uma alegria grande para nós. Pode se assentar, querido, querida. A você que está nos visitando, seja muito bem-vindo e que juntos possamos prestar um culto que somente ao Senhor é devido. Eu gostaria de fazer 2 destaques. O primeiro é com relação ao evento que teremos no próximo dia 13 de julho, né? Então, sem ser o sábado que vem, o outro sábado, nós teremos a nossa... Já está se tornando algo tradicional
para a nossa comunidade, que é a nossa Festa da Roça. Então, será no dia 13 de julho, a partir das 18 horas. E é aqui no CIEP, aqui do ladinho aqui. Você que está nos visitando está convidado a estar conosco, não apenas você, mas a sua família também. Há uma orientação aí dos irmãos que estão organizando esse evento, que cada família deve levar aí um prato de doce, um prato de salgado, e um suco, um refrigerante ou um chá gelado, né? Sempre cai bem. E também uma contribuição. Pastor, mas vai ter que pagar alguma coisa lá? Não. Nós vamos partilhar literalmente o pão. Aquilo que chegar à mesa é que nós vamos partilhar e não vai precisar ser pago nada. Mas essa contribuição que está sendo solicitada, ela está sendo solicitada porque a gente aluga brinquedos, teremos bingo, teremos aí sorteios, quem sabe aí, eu estava pensando, falando com a minha esposa quando estava vindo, quando criança eu participava, ia a uma festa numa paróquia, muito próximo à minha casa, que o pessoal leiloava um leitão. Tinha leilão de leitão. Quem sabe não aparece aí um leilão aí, não pode ser um leitão, mas pode ser um frango da Aguinaldo, né? Então a gente pode fazer aí um leilão do frango da Aguinaldo, mas me veio à memória, irmã Laura, algo muito gostoso, que tinha aquela festa lá e havia aí alguns leilões para arrecadar fundo para aquela paróquia próxima à minha casa. Mas aqui, então, essa contribuição é para isso, para comprarmos os brindes, para comprarmos os descartáveis e alugar os brinquedos para a nossa turminha. Então, maiores informações, procure a irmã Laura, levante sua mão aí, Laura, isso, ó. Então, procure a irmã Laura, ela terá um enorme prazer de poder aí tirar as suas dúvidas. E o segundo destaque é com relação à nossa campanha, porque esta obra não pode parar. E se tudo correr bem, irmãos, essa semana nós já vamos estar fechando com a empresa que vai trocar essas janelas ali, vai tirar esses basculantes, essas janelas basculantes, né? Que são 9 janelas, e nós vamos, então, fechar com essa empresa. E aí, algumas pessoas, ou melhor, para ser mais preciso, uma pessoa me procurou e perguntou, pastor, mas quanto fica uma janela? Bom, uma janela está em torno de R$ 1.700, e essa pessoa falou, eu vou doar uma janela. Então, por livre e espontânea pressão, cadê a família Anjo? Eu estou forçando a família Anjo também aí, quem sabe, doar uma janela, e a família Moreira também. Mas a família Luiz também não vai fugir à luta. Vamos também trabalhar para doar uma janela. Mas você pode doar uma janela, meia janela, um quarto de janela, um terço de janela. Então, tudo isso em prol da obra. Por quê? Essa pessoa que me procurou falou, pastor, eu gostaria de doar uma janela, mas eu não tenho esse valor todo. E eu posso passar no cartão? Aí nós vimos com a empresa que há de fornecer as janelas para a gente. E, então, é possível, sim, o dia que a gente pode combinar, você vem aqui, aí a empresa vai trazer a máquina lá e você vai passar direto lá o valor que você deseja ofertar em prol da janela. Isso é só o valor da janela, porque ela instalada com acabamento, vai custar aí cada janela em torno de R$ 2.600. Então, nós estamos trabalhando para, até o final do mês de agosto, nós termos aí as nossas janelas trocadas e, se assim Deus permitir, nós iniciarmos o rebaixamento desse espaço aqui, junto com a iluminação. Então, esteja orando, participando aí, não apenas em oração, mas em contribuição também. Então, são esses 2 destaques e maiores informações. Os irmãos que queiram fazer esse sistema do cartão de crédito, me procure o irmão Edson, procure o irmão José Carlos também, eu vou passar orientação para o Zé, como funciona. Então, procure um desses 3 irmãos aí, ou a nossa tesoureira, a irmã Isaurinha, e aí a gente vai passar essas informações pormenorizadas. Nós vamos continuar louvando ao Senhor agora com uma inspiração musical pela equipe de louvor. Irmãos, Salmo 51, 17 diz que os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e contrito. Um coração quebrantado, ó Deus, não desprezarás. A letra desta canção fala sobre perdão e graça. E o que seríamos de nós
se não fosse a misericórdia, o perdão e a graça do Senhor. Nós não estaríamos aqui, vocês concordam comigo? Então eu gostaria que vocês neste momento pudessem refletir a respeito da mensagem cantada e pudessem fazer desta canção a sua oração. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, me ajuda-me, ó Deus. Com coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir, Deus, por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir, Deus, por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Senhor Deus, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Pai. Porque se aqui estamos, é porque a tua graça e o teu amor e o teu perdão nos alcançou. Receba, Senhor, as nossas vidas diante do teu altar. Receba, Senhor, as nossas orações. E que a graça do Senhor seja constantemente abundante em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, queridos, ao ouvir os irmãos louvando ao Senhor com essa canção, que é uma oração cantada, né? De contrição, de confissão. A Bíblia diz que é um coração contrito e quebrantado, Deus não desprezará. E Paulo também, falando aos Coríntios, lá em 2 Coríntios capítulo 12, vai dizer que quando somos fracos, aí é que somos fortes, porque a nossa força vem do Senhor. E eu gostaria de lhe sugerir, nesses minutos que teremos realizando um momento de oração, para que você possa apresentar as suas fraquezas ao Senhor.
para que você possa talvez confessar os seus erros, os seus pecados ao Senhor. 1 João capítulo 1, verso 1, capítulo 1, verso 9 diz que se confessarmos os nossos pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Então, a minha sugestão é que nesse momento você não apenas apresente pessoas, apresente situações que carecem da ação e da intervenção do Senhor, mas também se apresente ao Senhor com o coração contrito e quebrantado, e se porventura há alguma coisa a confessar, que você possa realizar nessa noite. Então, enquanto o João e o PC nos abençoam com a melodia, nós teremos alguns minutos para investir realizando esse momento de oração. Amém e amém. Convido a congregação a se colocar de pé mais uma vez, por gentileza. Nós vamos continuar louvando ao Senhor. E enquanto estivermos louvando ao Senhor com os cânticos, teremos oportunidade de dedicar a Ele dízimos e ofertas. A Bíblia diz que cada um contribua segundo estiver proposto em seu coração, não com tristeza, mas com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então você vai ter a oportunidade, o privilégio, o prazer de poder contribuir para que outras vidas sejam alcançadas pelo Senhor, porque os recursos que aqui são depositados são investidos em vidas. Por mais que trabalhemos e estamos trabalhando para melhorar a estrutura do imóvel, para melhorar a acomodação das pessoas que estão aqui, tudo isso pensando em vidas, para que vidas possam aqui chegar, serem muito bem acolhidas, recebidas e tomarem a decisão mais importante que um ser humano pode tomar ao longo da sua vida. É onde vai passar a eternidade, com Jesus ou longe de Jesus. Você que está conosco online também terá essa oportunidade, esse privilégio de poder participar desse momento. Já foi disponibilizada aí a chave Pix aqui da nossa igreja, e também enquanto estivermos louvando ao Senhor, você também pode fazer uma contribuição através de uma transferência bancária. Seguro estou no
nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Aleluia, glória a Deus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Oh, e se eu passar, Senhor, pelo vale dos tais, Se eu passar pelo vale, eu acharei, Senhor, repouso. acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Aleluia. Me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Adoro o Senhor, querido. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, eu acharei, Senhor, acharei conforto em teu amor. aleluia. Pois eu sei que és aquele que me guarda. E nesse você pode confiar. Me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso.
Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, Senhor. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, destrói as montanhas pra me encontrar. Destrói as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante,
infinito e ousado amor de Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Chama as crianças para estarem vindo aqui à frente. Se você, ao longo dessa semana, está completando mais um ano de vida e gostaria de agradecer, também está convidado para estar aqui conosco. Esse mês que vem, você vai dar bolo na gente ou vai trazer bolo para a gente? Vai dar bolo ou vai trazer o bolo? Isso aí. Não faça igual o irmão Ronaldo Vaz, que fez aniversário semana passada e deu bolo na gente. Então, Vaz, te cobrando, está registrado aqui. Falei antes e estou falando depois. Nós vamos estar orando, agradecendo a Deus pela vida das nossas crianças. Pedi a Isabela para estar orando, agradecendo a Deus pela vida dos nossos pequenos, pela vida dos aniversariantes e agradecendo os dízimos e ofertas. Só que você tem que ficar para cá para o pessoal que está online poder te ver. A tia Isabela e tia Anne, que estão aí tomando conta dessa turma bonita. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na sua presença, Senhor, entregando a Ti a vida dessas crianças, Senhor. Toma em Tuas mãos a vida de cada uma delas, Senhor, abençoa, que elas possam crescer na Tua palavra, Senhor. Abençoa também os dízimos e ofertas que foram depositados aqui, Senhor, que eles possam ajudar, Senhor, na continuação da igreja, Senhor, a pagar as contas e no restante, Senhor. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Isabela. Pode se sentar, queridos. Crianças podem descer. Isabela e Anne, que Deus use a vida de vocês poderosamente na transmissão da palavra. Bom, você que esteve aqui domingo passado e domingo retrasado, você então deve estar sabendo que estamos realizando uma série de mensagens em alguns textos que nos apresentam um contexto agropastoril. E dentre esses textos, talvez o mais conhecido é o Salmo 23. E aí eu quero convidar você aí a abrir a sua Bíblia ou ligar o seu smartphone e acessar aí o aplicativo da Bíblia e me acompanhar aí na leitura do Salmo 23. E hoje eu vou me deter no verso 4. Mas gostaria de ler esses 6 versos do Salmo 23. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vamos orar mais uma vez? Pai, graças te damos pela tua palavra, que é sempre viva e eficaz. E essa palavra que tem feito tão bem a minha alma, que nessa noite o Senhor venha me usar para transmitir tudo aquilo que o Senhor deseja que cada querido aqui possa ouvir, seja nesse instante ou acessando o culto posteriormente no nosso canal do YouTube. Usa a minha vida e usa a vida das tias também na transmissão da tua palavra, para que aquelas crianças ouçam das verdades contidas nas tuas escrituras. É o que eu lhe peço, Pai, e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu estava pensando e tenho pensado bastante sobre o Salmo 23, e é muito interessante, porque a maioria dos comentaristas, João, vão dizer que o Salmo 23 foi produzido quando Davi já era um rei, né? E esse salmo, ele tem um poder, entre aspas, um poder em que sentido, irmã Lígia? De falar ao nosso coração, né? Os salmos têm essa característica, né? Esse impacto, porque são poesias e os irmãos bem sabem que
a arte tem essa capacidade de nos tocar, de nos emocionar. Os salmos eram cantados, né? Mas, além de ser uma bela arte ou uma bela confecção de uma poesia ou de poesias, que vamos encontrar ao longo aí dos 150 capítulos do livro de Salmos, é alguém escrevendo com o coração. Sabe, irmão Dalmi? Alguém que buscou ter um relacionamento real e pessoal com o Senhor, e mesmo sendo o rei e com muitas atribuições, mesmo sendo o rei com muitos desafios, ele não perdeu o seu relacionamento com Deus. É bem verdade que em algum momento Davi deu uma titubeada, deu uma vacilada, mas ao longo da sua trajetória a gente vai ver alguém que literalmente era segundo o coração de Deus. E Davi aqui, irmã Daniele, ele está falando sobre qual é a visão dele de Deus, né? Eu já disse aos irmãos que as nossas experiências, elas vão refletir muito como a gente idealiza a pessoa de Deus. E Davi está idealizando a pessoa de Deus como pastor, sabe, Mari? Como o supremo pastor. Ele não descreve Deus como um grande guerreiro, porque Davi foi um grande guerreiro, né? Ele não descreve Deus como um grande rei, né? Não, ele descreve Deus como pastor. E eu tenho dito, então, que poderíamos chamar de supremo pastor, de sumo pastor, de pastor dos pastores. E é a partir da experiência de Davi que chega ao nosso coração, Elaine, e que nos atinge, nos afeta, nos impacta, que então a gente também tem essa experiência real e pessoal com esse supremo pastor. Dentre algumas atribuições de um pastor, e Davi foi pastor de ovelha, então ele, com muita propriedade, sabia quais eram então as atribuições de um pastor na antiga Palestina. Está o cuidado. E já disse aos irmãos, e tenho feito uma série de mensagens no culto pela manhã, que é muito bem apropriado, Lívia, sermos chamados de ovelhas. E disse por quê. Então, se você ainda não sabe, acesse o culto da domingo retrasado pela manhã. Mas, pois bem, na semana passada nós falamos de uma das atribuições do Supremo Pastor, e aí eu me detive no verso 2, que é saciar a sede de nossa alma. E vimos que tem muita gente doente, muita gente enferma, por não estar saciando a sede da sua alma no Senhor, no Supremo Pastor. E disse quais eram as formas de um pastor, então, poder saciar a sede de suas ovelhas. Podia ser através do orvalho, que caía na relva durante a noite, e a ovelha, então, acordava logo de manhã, e ao comer aquela relva, ela também estava ingerindo água, que era fruto daquele orvalho que caiu. E como é importante saciar a nossa sede pela manhã. Tem uma canção, Sueli, me lembrei daquela canção que nós costumamos sempre louvar ao Senhor no jardim de oração, que diz: quão preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão muito deliciosa de minha alma com a luz. Então, essas horas que investimos falando com o Senhor saciam a nossa sede espiritual, porque são horas preciosas. Mas também falei que uma das formas do pastor levar ou de saciar a sede de suas ovelhas era através das nascentes. E são em meio, a senhora Moreira, aos desertos da vida, que o Senhor nos apresenta alguns oásis. E falamos da experiência, por exemplo, de Moisés conduzindo o povo de Israel até a terra prometida. Mas há uma outra forma de o pastor, então, poder prover a água para saciar a sede de suas ovelhas. Era através dos poços profundos. E às vezes a gente literalmente vai no fundo do poço, e é lá no fundo do poço que a gente vai conseguir então e vai encontrar a água para saciar a nossa sede. Mas hoje, o que eu quero destacar de novo hoje, irmãos?
quero olhar um pouquinho mais para o verso 24. O verso 4, melhor dizendo. E destaco aqui uma outra missão do pastor, que é proteger as ovelhas, para que elas tenham uma jornada segura. E o tema, então, da mensagem de hoje é: não temerei. E já quero antecipar, não temerei porque o Senhor está comigo. Não temerei ou não temas porque o Senhor está contigo. É esse pastor que promete e que garante a sua presença constante na nossa jornada sobre a face da terra. E quais as lições que então a gente pode extrair a partir do verso 4 sobre não temerei? Bom, está claro, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então, em meio à nossa jornada, não devemos temer o vale da sombra da morte. Podemos entender esse vale da sombra da morte de duas formas. A primeira é a própria morte, o fim da vida. E se há algumas certezas que temos nessa vida, irmão Manuel Pedro, é que um dia a nossa hora há de chegar. Nós não sabemos quando, nós não sabemos como será. Eu estava ouvindo aquele humorista, o Dedé Santana, então, da época aí dos Trapalhões, né? Quem é da época geração de 80 vai lembrar aí Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. E o Dedé, Ale, estava falando que ele gostaria de morrer no picadeiro, morrer no circo. Ele é do circo, né? Morrer no circo. Eu conheço algumas pessoas que falam assim: pastor, eu quero morrer dormindo. Então, deitar e não acordar. Pelo menos não acordar nessa vida, né, irmã Sônia? Mas poderíamos classificar esse vale da sombra da morte como a própria morte. E, infelizmente, há pessoas, eu diria milhares ou milhões de pessoas com medo da morte. Uma pessoa com medo, ela não tem prazer em viver, porque o medo aprisiona, o medo paralisa. Agora, imagine uma pessoa com medo de morrer. E essa é uma realidade muito presente para muitas pessoas. Mas nós não devemos temer a morte. Se entendermos, e podemos entender, Fernando, que o vale da sombra da morte é o fim da vida. E me lembrei de uma experiência, Kelly, muito significativa, de uma família de missionários no Zaire. E a matriarca da tribo onde aquela família de missionários estava veio a óbito, faleceu. E a filha daquela matriarca, então, estava sendo evangelizada, né, discipulada por esses missionários no Zaire. E no sepultamento, então, a filha daquela matriarca leu o Salmo 23. E ao final do Salmo 23, da leitura do Salmo 23, uma pessoa se volta para aqueles missionários e dizem o seguinte, eu vou ler aqui um parágrafo, um breve parágrafo. Diz assim: sabíamos que sua religião era boa para viver, mas não sabíamos que ela também era boa para morrer. Sabíamos que a sua religião era boa para viver, mas nós não sabíamos que a sua religião era boa para morrer. Por quê? Mesmo não sabendo quando será e como será, nós não precisamos temer a morte. Eu me recordo, e acredito que minha irmã também vai recordar, no ano de 2018, nós perdemos uma pessoa muito significativa em nossa família. Foi o patriarca da família, né? E aprove ao Senhor levar o patriarca. E numa das consultas, se eu não me engano, a segunda consulta, Lu, lá no INCA,
nós então fomos atendidos pelo médico e, por sinal, muito bem atendido. E era dia 20 de dezembro. E aquele médico, com muito cuidado, Karen, ele deu o prognóstico. Ele já sabia que, humanamente falando, meu pai tinha poucos dias de vida. E ele vira para nós e fala o seguinte: meu pai não estava, só estava eu e minha irmã, e fala: olha, nós estamos fazendo aqui, João, a radioterapia, fez aquela máscara, todo aquele... Fomos muito bem atendidos, o João, que trabalha lá no INCA, sabe muito bem, é de excelência, os profissionais lá, todos os profissionais muito bem atendidos, e ele, aquele médico, com muito cuidado, porque ele sabia que a evolução ali seria para óbito, humanamente falando, né? E ele se volta para a gente e diz assim: olha, levem primeiro parabeniza tanto eu quanto minha irmã pelo cuidado, estávamos os dois lá, naquele momento difícil, ao lado do nosso pai, e diz o seguinte: olha, vocês levem o pai de vocês para casa e aproveitem as festas do fim de ano, curtam bastante. E ele estava dizendo: olha, tem pouco tempo de vida, em outras palavras, né? Mas com muito jeito, sabe, muita sensibilidade, Amanda, tem pouco tempo de vida e vocês aproveitem ao máximo. E tanto é que aquele prognóstico confirmou que, passado 3 dias, meu pai veio a óbito. E aí eu me volto para aquele médico e agradeço, né, toda a sua sensibilidade, o seu cuidado, né? E falo assim: mas... E realmente estávamos. Nós estamos tranquilos, porque se a hora do meu pai chegar, nós sabemos onde ele vai estar e com quem vai estar. E aquele médico se volta para nós e diz assim: vocês são espíritas? E nós falamos: não, nós cremos em Jesus, aquele que morreu, mas ressuscitou. E ele fica um tanto quanto quieto, impactado, e nós agradecemos, ele se despede de nós, e ali foi o segundo e último encontro que tivemos com aquele médico. Mas nós não estávamos temendo a morte. O meu pai não estava temendo a morte. Eu me lembro que, numa das vezes que estava voltando com ele do hospital de Ipanema, estava ali na Avenida das Américas, e estava achando ele meio brocochô, meio... Eu falei: pai, o senhor está achando que está chegando a hora do Senhor? Aí ele: eu não, eu vou viver até os 100. Não viveu, né? Estava com 89. Mas não havia medo no interior dele com relação à partida, com relação à morte. Paulo também, falando aos seus leitores, lá em 1 Coríntios capítulo 15, veja lá, versos 55, 56 e 57, fala também que nós não devemos temer a morte. Ele diz assim, olha, esse discurso, né, longo, um capítulo longo de 58 versos, e diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas veja agora o verso 57. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá vitória pelo intermédio do Supremo Pastor, ou do bom pastor, como Jesus se autoclassifica no Evangelho de João, capítulo 10, ele diz que ele é o bom pastor, graças a Deus. Paulo também vai dizer lá em Filipenses 1, 21, porque para mim o viver é Cristo, mas e o morrer? O morrer é lucro. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer aos filipenses. Paulo não temia a morte. Não precisamos temer a morte, pois o Supremo Pastor nos garante vitória sobre a morte. Mas ainda podemos olhar aqui para o Salmo 23, Meire, e no verso 4, olhar para esse vale da sombra da morte, não apenas como o fim da vida, mas também como as dificuldades e adversidades da vida. E
geralmente, morte nos Salmos é uma metáfora das dificuldades e adversidades que temos ao longo da vida. São as crises profundas que enfrentamos. E Davi, então, com muita propriedade, sendo pastor de ovelhas, ou tendo sido pastor de ovelhas, ele sabia muito bem que na Palestina antiga era uma área muito acidentada, o terreno muito irregular. A dificuldade aumentava ao cair da noite. Imagine conduzir as ovelhas quando o sol já estava se pondo. Imagine conduzir as ovelhas no vale sombrio. E olha, queridos, eu acredito que todos nós enfrentamos vales sombrios da vida. Um místico e muito piedoso chamado São João da Cruz, ele escreveu certa feita sobre a noite escura da alma. E enfrentamos em alguns momentos essa noite escura da alma. Davi trilhou pelo vale da sombra da morte. Davi trilhou pelo vale das dificuldades, das adversidades, das crises profundas. E dentre alguns períodos em que ele trilhou pelo vale da sombra da morte, nós poderíamos listar quando ele estava sendo perseguido por Saul. E o rei Saul resolve então acabar com a vida de Davi. E Davi, vivenciando aquele vale sombrio, ele vai produzir um dos mais belos salmos. A irmã Selma não está aqui, ela sabe que é o Salmo 142, porque esse salmo é até cantado, né? Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a prostrar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Mas veja lá, esse salmo, Davi está literalmente fugindo de Saul, porque a sua vida corria risco. E ele se esconde em cavernas. Mas é justamente em meio aos vales sombrios da vida que Davi vai ter a certeza que ele não está sozinho. Por isso que ele não precisa temer. Mas é preciso, às vezes, clamar e suplicar. Veja lá o Salmo 142, eu vou ler o verso 1, 2 e 3, e depois vou ler o verso 7. Diz assim: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante dele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro em mim esmorece o espírito, conheces a minha vereda, no caminho em que eu ando, me ocultam armadilha. Agora, veja o verso 7. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres esse bem. Sabe, irmãos, assim como Davi, existem momentos em nossa vida que vamos clamar, que vamos suplicar ao Senhor, apresentando a Ele as nossas queixas, apresentando a Ele as nossas dores. E Davi, desde muito menino, aprendeu a clamar e a suplicar ao Senhor. Aprendeu a não temer, mesmo trilhando pelo vale da sombra da morte. E talvez você possa perguntar, pastor, mas qual era o segredo? Davi era muito corajoso? Bom, Davi era corajoso, né? Mas qual era o grande segredo de Davi? Era a certeza que o Senhor sempre estava com ele. O Salmo 118, verso 6, diz o seguinte, se você quiser me acompanhar lá, diz assim, Salmo 118, verso 6. O Senhor está com quem, irmãos? Comigo. Não temerei. O que me poderá fazer o homem? O que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo. Eu não temerei. Até porque, irmãos, quando a gente lê Isaías, capítulo 6, capítulo 7, verso 14, diz lá que um dos nomes do Supremo Bom Pastor, ou do Bom Pastor, é Emanuel, Deus
conosco. Então, não temerei, ainda que eu venha trilhar pelo vale da sombra da morte. Não temerei o fim da vida, não temerei a morte. Não temerei também se, porventura, e é claro, não gostando, mas tendo que trilhar pelas adversidades e dificuldades da vida, tendo que trilhar pelos vales sombrios da vida, tendo que me abrigar, assim como Davi, nas cavernas da vida. Mas o Senhor está comigo. Hebreus 13, verso 5, a parte B diz lá: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Então, ainda que você esteja andando pelo vale da sombra da morte, sabe, irmã Rita, não precisa temer, porque o Senhor está contigo, porque o Senhor está comigo. Mas ainda, queridos, não apenas não vamos temer em meio ao vale da sombra da morte, mas também não precisamos temer o bordão do Supremo Pastor. Porque lá no verso 4, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Algumas versões está a tua vara, né? Então, ali estão dois instrumentos que caracterizam bem a figura de um pastor. Era esse bordão que servia para o pastor guiar as suas ovelhas e também proteger as suas ovelhas diante dos predadores que pudessem surgir. E o seu cajado, né, que era um bordão um pouco maior, com uma certa curvatura, para resgatar aquela ovelha que porventura viesse a se desgarrar do rebanho. A vara ou bordão é símbolo de disciplina, é símbolo de castigo, mas um castigo e uma disciplina que são pedagógicas. E sabe qual é a motivação do Supremo Pastor em nos disciplinar? E por isso a gente não precisa temer o bordão do Senhor, por isso a gente não precisa temer a disciplina do Senhor. Veja lá Provérbios, capítulo 3, verso 11 e verso 12. Eu vou ler na Nova Versão Transformadora, Ronaldo. Esses dois versos aqui. Provérbios capítulo 3, verso 11 e 12, diz assim: meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor. Não desanime quando ele o corrigir. Pois o Senhor corrige a quem ele odeia. É isso? O Senhor corrige quem ele ama. Assim como o pai corrige o filho a quem ele quer bem. E às vezes a gente não entende isso quando está na adolescência, né? Ou na juventude. E às vezes é doloroso para um pai, para uma mãe, ou para alguém que ama um jovem, um adolescente, ter que corrigir, disciplinar. Mas a motivação para essa correção, para essa disciplina, é o amor que a gente tem por esse adolescente, por esse jovem, ou por essa criança, ou por esse adulto, né? Assim como o Senhor nos ama também e nos corrige, independente da faixa etária, porque Ele nos ama. Mas a gente não encontra apenas essa motivação aqui em Provérbios, que talvez você possa falar: ah, pastor, isso aí é coisa do Antigo Testamento, como se pudesse excluir o Antigo Testamento, né? Mas a título de reforço, para que a gente possa ter a total convicção da importância da disciplina do Senhor. Veja lá Hebreus, capítulo 12, verso 6. Também vou ler na NVT, Ronaldo. Hebreus 12, verso 6. Diz assim: pois o Senhor disciplina quem Ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Ou seja, irmãos, para o nosso próprio bem-estar, o Supremo Pastor irá nos disciplinar quando for necessário. Não temerei a disciplina do Senhor. Mas aí, como o bordão do Senhor, a disciplina do Senhor,
pode se manifestar em nossa vida? E aí eu vejo pelo menos duas formas. E gostaria de falar sobre essas duas formas. Primeira, com relação à consciência, ao sentimento de vergonha que habita em nós quando cometemos algum erro, quando fazemos algo que temos a total convicção que não é da vontade do Senhor. Sentimos ali, eu ia usar a palavra acusador, mas não quero confundir com o acusador das nossas almas, que é o nosso inimigo. Mas quero usar então, em vez de acusador ou de acusação, percebemos no nosso interior um alerta interno. Então, um alerta de que fizemos algo de errado. Um alerta que nos aponta o erro. E é muito interessante que Davi teve uma experiência muito significativa com Deus, principalmente depois de cometer um dos piores delitos. Porque não apenas foi um delito, foram vários, uma soma, né? E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então, quando ele resolve tomar a mulher do seu soldado que estava batalhando por ele lá na guerra, do Urias, né? Que foi um plebeu muito, muito mais nobre do que o rei Davi. E sabemos os desdobramentos do que aconteceu com Davi. E a consciência de Davi o alertava. A consciência de Davi dizia: você fez algo de muito errado. De muito, mas muito errado. E aí, numa forma de poder, então, expressar todo o seu arrependimento, e até para nos ensinar também, né, de forma pedagógica, ele vai escrever um salmo, que é o Salmo 32, além do Salmo 51. Porque o Salmo 51, ou melhor, o Salmo 32, os estudiosos vão dizer que ele é resultado do Salmo 51. Então, eles dialogam. Tanto o Salmo 51, quando Davi confessa o seu pecado, relata lá a confissão, quanto o Salmo 32. E veja lá, o que está no Salmo 32, os 3 primeiros versos. Ainda continuo na NVT, Ronaldo. Diz assim: como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Aí o verso 3. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Enquanto eu não reconheci a maldade que fiz, a crueldade que pratiquei, tudo de horrível que é até difícil relatar, enquanto eu não abri o meu coração para o Senhor, o meu corpo gemia, doía, minha consciência me acusava. E foi preciso, então, confessar. E Davi, lá no Salmo 51, vai dizer que a um coração contrito e quebrantado, Deus não desprezará. E Davi, Fernando, de uma maneira muito lamentável, né? Experienciou do perdão do Senhor. Então, esse perdão que lança os nossos erros nas profundezas do mar é o que a gente vai encontrar nas Escrituras de forma muito metafórica. Mas é esse perdão resultado de confissão. Talvez nessa noite você precise fazer como Davi. Confessar o seu pecado, mas não para um pastor, não para o seu irmão, para a sua irmã, mas confessar o seu pecado para o Senhor. Porque talvez você esteja como Davi, esteja definhando, talvez fisicamente, definhando, talvez psiquicamente, definhando espiritualmente. A voz interior sempre está a denunciar o nosso erro. E a gente bem sabe que voz interior é essa. É o Espírito Santo de Deus. O bordão de Deus nos denuncia interiormente.
não para nos arruinar, mas para nos levar à boa conduta. Mas ainda, a outra forma do bordão do Supremo Pastor se manifestar em nossas vidas. Não apenas como um alerta interior, mas como um alerta exterior. Alertas que vêm de fora. Às vezes de pessoas que a gente conhece, tem um bom contato, às vezes dos nossos, aqueles que são mais próximos. E como a gente tem dificuldade de ouvir aqueles que são mais próximos? A gente tem uma resistência, né? A gente tem um bloqueio, e aí aqueles que são mais próximos vão falar alguma coisa e a gente fala, já vem você. Mas que bom que tem você, porque talvez é você que está sendo instrumento nas mãos de Deus para me alertar de algo que estou fazendo, ou de um caminho que estou percorrendo, que não agrada o Senhor. E aí o Senhor está usando aquele que talvez está bem próximo, aquele que eu tenho uma certa dificuldade, aquele que eu falo, lá vem você. Mas também Deus usa, dentre várias formas, homens e mulheres de Deus. Deus usa a sua palavra também. No passado, Deus usou alguns profetas e profetisas. A gente vai ver isso lá em Jeremias. Veja lá, e é o último texto que eu quero ler com os irmãos essa noite. Jeremias capítulo 3, do verso 11 ao verso 14. Aqui nós vamos encontrar o Supremo Pastor usando o profeta Jeremias para alertar o povo de Israel sobre o caminho que eles estavam trilhando. E Jeremias serve como um alerta, mas infelizmente eles não ouviram. Mas diz assim, olha, Jeremias 3, a partir do verso 11. Então o Senhor me disse, até mesmo a infiel Israel é menos culpada que a traiçoeira Judá. Verso 12. Portanto, vá e proclame esta mensagem a Israel. Assim diz o Senhor, ó Israel, meu povo infiel, volte para mim, pois sou misericordioso, não ficarei irado com você para sempre. Reconheça a sua culpa, admita que se rebelou contra o Senhor, seu Deus, e cometeu adultério contra ele ao adorar ídolos debaixo de toda árvore verdejante. Confesse que não quis ouvir a minha voz, eu, Senhor, falei. Agora o verso 14. O Senhor diz, voltem para casa, filhos rebeldes, pois eu sou seu mestre. Eu os trarei de volta a Sião, um dessa cidade, dois daquela família, de onde quer que estejam dispersos. Talvez nessa noite o Senhor está lhe alertando e está te dizendo, volte para casa, filho rebelde, filha rebelde. Volte para junto do rebanho, volte para junto do aprisco. Permita que eu venha conduzir a sua vida. Um alerta, querido. Um alerta, querido. Então, são duas formas do bordão de Deus se manifestar. O objetivo do Senhor em apontar nossos erros e pecados é evitar prejuízos futuros. E como eu disse, infelizmente, o povo de Israel não ouviu e teve grandes prejuízos. E Deus, na sua forma ímpar de agir, usou os babilônios para ser instrumento de disciplina para um povo desobediente. Mas é muito interessante, é como se Deus estivesse apelando àquele povo. Volte, volte para mim, povo infiel. Volte para mim, pois sou misericordioso. Não ficarei irado com você para sempre. Esse Senhor que Davi descreve, esse Deus que Davi descreve, é um Deus que cuida de nós. É um Deus que nos protege. É um Deus que faz com que nós não venhamos a temer. Temer o vale da sombra da morte, seja o fim da vida, ou seja, as adversidades da vida. Não tema, querido, querida,
a disciplina do Senhor. Porque se Ele está lhe disciplinando, essa é uma das provas do quanto Ele lhe ama. E talvez essa noite Ele está lhe fazendo alguns alertas. A sua própria consciência está a lhe alertar. Não vá por esse caminho. Ou saia desse caminho. Mas também um alerta externo. Sabe por quê? O Supremo Pastor quer cuidar de você. E o meu desejo, a minha oração, é que em meio ao vale da sombra da morte, possamos descansar no Senhor, nos lançar em seus braços e descansar nele. Com sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar. Pai, graças te damos pela tua palavra que é viva e eficaz. E muito, muito obrigado, porque temos o Senhor como o nosso Supremo Pastor. E não temeremos, ainda que venhamos a trilhar pelo vale da sombra da morte. Ainda que a morte venha a chegar, ou as adversidades que venhamos a passar. Nos ajude a estarmos atentos, sensíveis aos teus alertas. Porque se o Senhor está nos disciplinando, é porque nos ama. Que possamos descansar diariamente em teus poderosos braços. É o que eu lhe peço, Pai. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja com cada cristão espalhado